Capítulo 3. A palavra nos diz que nós devemos, tudo quanto nós fazemos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, né? E nós devemos estar aqui de todo o nosso coração, irmãos. E como foi orado, nós participamos. Nós estamos congregados participando, né? E a participação nossa, ela é uma participação espiritual que excede a nossa compreensão, porque a gente tem uma facilidade só para ver as coisas terrenas, as coisas que são visíveis. Mas há um fato espiritual nessa noite que nós precisamos estar muito atentos a isso e que exige de nós toda a nossa vigilância, que exige de nós todo o nosso empenho para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, nós temos que estar de coração entregue ao Senhor nesse tempo, né? Para que o Senhor alcance o seu propósito e nos traga aquilo que é da sua vontade. Colossenses capítulo 3. Versículos 12 a 15. Eu vou ler para os irmãos acompanhem, por favor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ler juntos o 15? Seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Deus Pai, diante da Tua palavra, nós nos colocamos mais uma vez, pedindo que Teu Espírito Santo possa guiar e governar esse tempo, e que o Senhor possa falar através da Tua bendita palavra, dando a nós, os que ouvimos, a fé para recebê-la como a Tua palavra e ela possa agir em nós eficazmente, Senhor. Toma os nossos pensamentos, toma o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina os olhos do nosso coração, concede-nos espírito de sabedoria, espírito de revelação, entendimento. Ó amado Senhor Jesus, dá-nos esse tempo com o coração plenamente aberto, um coração ávido para ser instruído pelo Senhor. Nós te rogamos, Senhor, por esse tempo e por aquilo que a Tua palavra faz hoje, fará amanhã e continuará fazendo, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Irmãos, esse é um tempo, né, que nós, como cristãos, somos confrontados na nossa vida diária a entender o chamado do Evangelho para nós. Por que eu digo isso? Porque o momento que nós vivemos de caos, de inversão da ordem, da perda dos valores, coloca a igreja num plano fundamental para que a verdade do Evangelho seja anunciada, como os irmãos falaram aqui no começo da reunião. E a verdade do Evangelho, ela não é somente o anúncio de Jesus o Salvador para a redenção dos homens caídos, para que experimentem a redenção, a regeneração.
Mas a mensagem do Evangelho é a continuidade da graça para nos levar à conformação de Cristo, para que nós possamos ter a imagem do Senhor. E nesse olhar que nós devemos ter, a palavra nos mostra que há um chamado para nós, cristãos, que é o chamado para sermos corpo de Cristo. Se os irmãos olharem aí o final do versículo 15, como nós lemos, né? Diz assim, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, vamos ler juntos? Também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Vamos olhar agora 1 Coríntios capítulo 12, 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos, o que, irmãos? Batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. O que este versículo, então, está dizendo em reforço ao texto anterior que nós lemos? Que, embora o propósito de Deus seja que todas as coisas convirjam a Cristo, e que Ele seja o cabeça de todas as coisas, e que Cristo encha todas as coisas no céu, encha todas as coisas na terra, esse é o grande propósito de Deus que nós já falamos inúmeras vezes. Mas, irmãos, há um chamado que nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para entendermos como que Deus hoje está realizando o seu propósito na terra. Nós somos os que foram chamados em um só corpo. Nós temos um chamado da parte de Deus específico para nós vivermos o corpo de Cristo, como membros deste corpo e como membros uns dos outros. Quando nós olhamos Jesus falando assim, eu edificarei a minha igreja, nós precisamos entender, irmãos, que isso está acontecendo hoje de que maneira? Pela ação do Espírito Santo, aonde? No corpo de Cristo, que nós fazemos parte. Nós não somos a totalidade do corpo, mas nós compomos parte do corpo de Cristo. E este corpo de Cristo hoje está sendo edificado. Não é isso? Ou o Senhor não está edificando a igreja? Está edificando a igreja, não há dúvidas disso. Mas há um chamado para nós, como o texto de Colossenses, que diz que a paz domine o vosso coração, a paz seja o árbitro do vosso coração, porque vocês foram chamados à paz em um só corpo. E este chamado de Deus para nós sermos corpo, vivermos corpo, ele é o chamado que, nesse aspecto, é o propósito que nós devemos viver. Claro, irmãos, sempre quando a gente trata um tema, a ênfase que nós estamos é dentro do tema. Isso não anula todas as outras coisas que a palavra ensina, todas as outras coisas que nós já estudamos. O propósito, nós precisamos estar muito claro disso, é que Cristo seja o cabeça, que Ele encabece todas as coisas, como nós já falamos. Mas agora, dentro desse propósito maior, há um chamamento para cada um de nós vivermos o corpo de Cristo.
E nesse aspecto, irmãos, nós precisamos agora ter um olhar interno. Um olhar de como nós estamos vivendo em assembleia, como nós estamos vivendo comunidade, o que Deus espera. Os irmãos já pararam para pensar por que Deus estabeleceu que nós vivêssemos em assembleias? Jesus disse que edificaria a sua igreja, mas a edificação da igreja ocorre por meio da edificação das assembleias em toda a terra. Deus edifica a sua igreja, Jesus edifica a sua igreja edificando as assembleias, que estão em toda a terra, ou edificando a sua igreja, que está nas inúmeras cidades. E isso, irmãos, traz para nós uma responsabilidade, porque nos faz olhar para fora de nós. Nós vivemos numa sociedade egoísta, nós vivemos numa sociedade que, por natureza do pecado, só pensa em si, e o Evangelho nos faz olhar para um corpo, onde o que vale é o bem-estar do corpo, e não do indivíduo. Isso sempre traz conflito, e nos tira do nosso comodismo. Por quê? Porque a vida para o corpo é uma vida que prioriza os irmãos. É o que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. E é uma necessidade para a edificação da igreja. Não há como a igreja ser edificada sem as assembleias locais serem edificadas. Está claro até aqui, irmãos? Não é? Então agora vamos ver como que o Espírito Santo busca nos levar a responder como corpo, ou como membros do corpo de Cristo. Quando os discípulos estavam após a ascensão de Cristo em Jerusalém, eles eram em número de 120 irmãos. Os irmãos se recordam o que eles faziam ali? Eles estavam no cenáculo orando, esperando que a promessa do batismo acontecesse com eles, correto? Eles estavam ali em 120 homens e mulheres. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, irmãos, o que aconteceu? Eles deixaram de ser 120 homens e mulheres e se tornaram 120 membros do corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo veio à terra e gerou a igreja, ele gerou o corpo de Cristo. Jesus viveu no seu ministério terreno, agindo e fazendo a vontade do Pai, limitado num corpo físico, biológico. Quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, este corpo, que é chamado na teologia o corpo místico, ou seja, o corpo sobrenatural de Cristo, o corpo transcendental, o corpo que excede a matéria. Esta é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Como que Cristo continua fazendo a vontade do Pai hoje na terra? Continua ou não continua? Por meio do quê? Do corpo. É o corpo de Cristo. Que corpo? Vamos usar essa palavra, místico, tá? Porque os irmãos usam, essa palavra já está no seio da igreja há 2000 anos, não tem razão porque nós não podemos aprender palavras novas, e que são usadas pelos irmãos num sentido muito preciso. Este corpo sobrenatural, este corpo que a gente não consegue ver, no sentido de ver só um corpo, né? Os irmãos olham para mim e vê só um corpo. Mas a igreja em toda a terra, nós não temos um olhar desse. Mas a palavra de Deus é enfática, irmãos, em dizer que Cristo age na terra hoje por meio do corpo. É o corpo de Cristo na terra que hoje faz a vontade de Deus. E este corpo, ele está com uma vocação. Vamos ver Efésios,
capítulo 2, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Diz assim, vamos ler os versículos 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual, atenção agora, irmãos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, ao qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E agora o capítulo 4, o versículo 12 em diante diz assim, me acompanhem por favor, irmãos, 4:12. Eu vou ler bem devagarinho para a gente estar conectado com os versículos anteriores, né? O 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, onde está serviço, leia-se ministério, para o desempenho do seu ministério, ou a obra do seu ministério. Qual ministério, irmãos? A frase da frente explica. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejais como meninos. Como um menino vive, irmãos? Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Vamos ler juntos agora? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora vamos rapidamente, irmãos, ver esses versículos novamente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como Jesus tem o propósito de edificar a sua igreja, edificar o seu corpo, ele deu estes dons, que são esses irmãos que receberam dons da parte de Deus, apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. E Deus então concedeu a esses irmãos a sua igreja, para que esses irmãos levem os demais irmãos a saírem de um estado inicial de conversão e venham crescendo constantemente, sejam aperfeiçoados, sejam levados a um estado de completude, para que eles desempenhem o ministério. Qual é o ministério? Qual é o ministério? A edificação do corpo de Cristo. Quem é que está promovendo a edificação do corpo de Cristo de uma maneira muito prática? Os membros. Os membros que estão
vivendo pela graça do Espírito Santo e olhando e entendendo que a nossa vocação é sermos um só corpo. Isso nos traz responsabilidades, irmãos. Nos traz perguntas, muitas delas que trazem inquietação a nós. Nós temos cuidado dos irmãos? Nós temos olhado para a assembleia na qual nós estamos com uma visão de que o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, passa necessariamente pela edificação desta assembleia? Não somente desta, mas de todas as outras que existem. Mas Deus nos colocou aonde? Nessa. Onde nós devemos nos dedicar ao ministério da edificação? Nesta assembleia. Primordialmente, nesta assembleia. De que maneira? Aí ele continua dizendo: desempenho do seu serviço, ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até, irmãos, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os irmãos já compreenderam que neste grupo de irmãos que nós estamos, nós temos a responsabilidade de levar os irmãos à unidade da fé? Eu creio que nós não estamos todos no mesmo estágio de fé e nem vivemos ainda a plenitude da unidade da fé. E creio também que há irmãos aqui com maior conhecimento de Cristo do que outros. Os irmãos concordam comigo? Mas qual é o propósito de Deus nessa assembleia? Que cada um de nós contribua, colabore, dê a sua justa cooperação na vida uns dos outros, para que nós tenhamos a unidade da fé e alcancemos o conhecimento de Cristo. Não seria saudável nem a vontade de Deus que existisse um grupo pequeno de irmãos totalmente maduros, conhecedores das profundidades de Cristo, e a grande maioria ainda infantil, correndo de um lado para o outro. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso nos traz uma responsabilidade. Veja com os olhos de Deus, daqui 5 anos, nós como assembleia, nós queremos estar no mesmo estágio de maturidade que nós estamos hoje? Nós queremos ter a mesma estatura da plenitude de Cristo? Nós queremos ter o mesmo grau de conhecimento do Senhor de hoje, daqui 5 anos? Não. Nós podemos cruzar os braços hoje? E como que ocorre esse crescimento, irmãos? Vamos continuar. O versículo 13 nós já lemos. O 14 fala isso para nós não sermos meninos. O 15 fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, irmãos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, plural, responsabilidade de todos os irmãos e todas as irmãs. Queira Deus que nós saiamos daqui com uma oração coletiva por todos os irmãos e todas as irmãs. Quando a gente olha as crianças, graças a Deus pelas crianças, além dos pais que devem ter esse olhar, nós devemos ter o olhar, que futuro nós estamos preparando para essa próxima geração? O que eu, Alex, estou contribuindo para a próxima geração? Qual é o legado espiritual que eu vou deixar para as crianças, irmãos? Qual é o legado que cada um dos irmãos vai deixar, se o Senhor não voltar e não nos tomar a todos? Se nós formos partindo individualmente,
Qual o legado espiritual que você vai deixar nessa assembleia? O que de espiritual ficou do convívio que nós temos? E aí ele continua dizendo, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado. O que é ajuste, irmãos? O que é um corpo bem ajustado? Que não há brecha, não há folga. Há alguém supervisionando, alguém atento para ver os fracos, os doentes, os abatidos, os desanimados. E tem irmãos que estão promovendo a restauração, que estão promovendo o cuidado, que estão promovendo as orações. E ele continua: e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada membro, aos olhos de Deus, tem uma responsabilidade nesta comunidade, para que nós alcancemos a unidade da fé, para que nós conheçamos a plenitude de Cristo. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento espiritual de cada um dos irmãos. Nós somos responsáveis pela ausência dos irmãos. Nós somos responsáveis pelo que os irmãos estão vivendo espiritualmente. Irmãos, é muito sério o que a palavra de Deus propõe para quem é membro do corpo de Cristo. Isso nos traz um temor de nós vivermos em comunidade, porque a comunidade não é para nós, é para o Senhor. Se os irmãos lerem ali Atos 2, fala que havia temor. A terceira característica indicada ali dos irmãos em Atos 2, a igreja em Jerusalém, fala que havia temor. Há um temor de nós estarmos vivendo com os santos de Deus, porque nós temos responsabilidade na vida dos irmãos. Todos nós aqui influenciam uns aos outros. Estar ou não estar, ir ou não ir, fazer ou não fazer, vestir ou não vestir, comer ou não comer, porque nós estamos vinculados uns aos outros. Indissoluvelmente, não há como nos separar, porque nós somos mergulhados em um só corpo. Claro, irmãos, novamente, esta palavra, o corpo de Cristo, se refere a todos os santos, de todas as eras. Mas como a edificação, ela ocorre por meio das assembleias, nós temos que olhar agora a responsabilidade que nos cabe. Os irmãos lembram quando o muro de Jerusalém foi reconstruído, quando eles voltaram para reconstruir Jerusalém e chegaram na parte de reconstruir os muros? Os irmãos lembram como o texto fala ali? Que fulano de tal e fulano de tal reergueu o muro diante da sua casa. Fulano de tal e fulano de tal reergueu o muro daquela porção. Por quê, irmãos? A obra é uma só, mas Deus partilha a responsabilidade da edificação com as assembleias locais. Deus abençoe todas as assembleias. Deus guie todas as assembleias. Deus dirija todas as assembleias. É claro, irmãos, que nem todas as assembleias estão vivendo a plenitude da direção da palavra de Deus. Porque uma assembleia, ela deve se pautar por algumas coisas que são essenciais. Uma assembleia deve ter obrigatoriamente somente Cristo como o seu líder, o seu cabeça, como aquele que dirige por meio do Espírito Santo. Não há qualquer outro nome numa assembleia. Por isso que nós sempre tomamos cuidado para trazer nome de irmãos, e nome de irmãos que foram usados pelo Senhor. Por quê? Porque às vezes nós jogamos a luz para o irmão que é só um membro. E nós deixamos de olhar que a glória seja de Cristo. É errado mencionar um irmão que fez isso, aquilo? Não. Mas nós precisamos saber que na Assembleia só existe um nome,
o nome de Jesus. Numa assembleia local, ela está absolutamente restringida à direção que Deus dá para aquela assembleia. Uma assembleia só pode ser guiada pelo Espírito Santo através dos membros que compõem aquela assembleia, e Deus vai trazer a palavra segundo a necessidade dessa assembleia, por meio dos profetas, por meio dos mestres. Deus estabelece presbíteros para que haja governo, para que haja cuidado. Deus estabelece diáconos, diaconisas para que haja serviço. Cada assembleia, irmãos, responde e vive autonomamente diante de Deus. Ela não está sujeita a uma autoridade, a uma cobertura apostólica, como muitos irmãos vivem. Ela não está sujeita a um concílio, ela não está sujeita a uma rede de igrejas, ela não está sujeita a um ministério, ela não está sujeita a uma liderança, ela não recebe o ensino de fora. Uma assembleia, ela está governada, guiada pelo Senhor através do Espírito Santo por meio de irmãos. Então, quando a gente olha muitas assembleias, nós precisamos ter o discernimento. São irmãos? São. Deus os abençoe. Mas estão caminhando corretamente? Se estão, ótimo. Se não, nós devemos ter o discernimento. Por que nós fomos reunidos pelo Senhor? Para que nós possamos produzir o quê? Aquilo que nos cabe da edificação do corpo de Cristo. Essa é a porção que nos cabe. Se for possível ajudar outros irmãos, sim, ajudaremos. Mas nós temos a responsabilidade de nos apresentarmos até aquele dia, diante do Senhor, produzindo, nos esforçando, nos gastando por esses irmãos. E por aqueles que o Senhor possa acrescentar segundo a sua vontade. Nós não estamos em combate com o corpo de Cristo. Nós não estamos postulando que nós temos alguma coisa que os irmãos não têm. Nós estamos simplesmente querendo fazer aquilo que compete como a nossa parte. Deus abençoe todas as assembleias da terra. E use o seu Espírito Santo para trazer luz, para trazer correção. E nós temos responsabilidade, irmãos, para nós não desviarmos. Cada um dos irmãos tem que lutar para que nós estejamos sempre, sempre debaixo do governo de Deus e da liderança do Espírito Santo. Às vezes o nosso silêncio permite que coisas erradas aconteçam. Por isso que a palavra fala que nós devemos exortar, admoestar, encorajar uns aos outros em amor. Quem é o responsável por essa assembleia? Os membros. E o que nós devemos fazer? Contribuir na justa parte. E o que Deus te deu para a contribuição? Dons. Irmãos, todo regenerado pelo Espírito Santo tem dom. Dom. Eu quero ler um versículo para os irmãos que falam isso. Vamos ver 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 10. Os irmãos acharam? Eu que não achei. Achei. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler mais uma vez? Servi uns aos outros, cada um conforme o que, irmãos? O dom que recebeu. Vamos parar um pouquinho aí. Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não gosto de fazer, tá?
vou pedir para levantar a mão, tá bom? Eu não gosto de fazer isso, os irmãos fiquem tranquilos que isso não é um hábito, tá? Quem tem dom aqui, levanta a mão. Quem nasceu de novo aqui, quem recebeu o Espírito Santo, quem foi regenerado pelo Senhor? O Espírito Santo é o dom de Deus. Todo regenerado tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá dom conforme lhe apraz. Ele distribui os dons no corpo para que haja edificação. E Deus nos reuniu nessa assembleia com dons. Há dezenas de dons entre nós, que precisam ser o quê, irmãos? Apresentados no corpo. Irmãos, uma sutileza do inimigo é fazer com que você imagine que você não tem utilidade na edificação. Que isso, diante da palavra de Deus hoje, irmãos, fique absolutamente afastado de nós. Cada irmão aqui tem dom do Espírito Santo para edificação da Assembleia. E o teu silêncio, o teu recato, a tua timidez não contribui. Nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me liberta da timidez, me liberta da vergonha. Eu quero dar o meu dom à Assembleia para que eu contribua com a edificação. Irmãos, olha o versículo 13 que fala. 13 que nós lemos? 10, né? Se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O serviço que nós temos, irmãos, os dons que nós temos não são nossos, são de Deus, dados gratuitamente para edificação. E nós lemos agora e nós vamos chegar então, eu vou falar de 4 atitudes. Estou bem encurtando aqui, irmãos. 4 verbos que estão no meu coração para nortear a maneira que nós devemos viver como assembleia. O versículo que nós lemos em Efésios fala que nós devemos crescer em todas as coisas e devemos ser edificados para a habitação de Deus no Espírito, e que, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Termina com essa palavra, em amor. Eu vou ler para os irmãos, acho que essa sequência de leitura é muito boa, não vou dar oportunidade para os irmãos acompanharem por causa do tempo. O irmão vai anotando aí os versículos que eu vou ler, tá bom? Eu vou ler Evangelho de João 13, 34, diz assim, palavras de Jesus: novo mandamento vos dou, João 13, 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Eu vou cancelar o que eu falei, eu vou pedir para os irmãos abrirem João 13, 35. Na liberdade que nós temos, nós podemos revogar as coisas, porque senão isso pode escapar do coração e não seria sábio nós perdermos isso aqui. Vamos lá. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, ou uns aos outros. Agora sim, agora eu vou seguindo aqui. Palavras do apóstolo Paulo, Romanos 12, 10, só anote aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Palavras do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Palavras do apóstolo João. Nisto conhecemos, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos, irmãos, dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 4,11. 1 João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu li essa sequência de versículos e me olhei no meio dos irmãos e entendi a minha carência, porque o Senhor pede que eu ame a todos, com o amor dEle, como a mim mesmo, e que não há uma outra maneira de eu servir os irmãos, e os irmãos servirem mutuamente, se nós não nos amarmos. Isso traz um grande problema, irmãos, um grande problema, porque nós temos uma cultura de tolerar, nós temos uma cultura de ser politicamente correto, o sorriso amarelo no rosto, o coração duro, empedernido, porque nós fazemos acepção de pessoas. Nós preferimos irmãos a irmãos. E o amor, ele não escolhe, o amor não seleciona, o amor não exige algo para que se ame. Como que poderá haver edificação da Assembleia se nós não nos amarmos? Amar, irmãos. 1 Coríntios 13. Eu sei que eu não vou completar, tá, irmãos? Mas vamos um pouquinho mais, só para a gente ter o coração ardendo por conta disso. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Já perdeu a paciência com algum irmão? Se nós fôssemos entrar naquela de erguer a mão para perguntar quem perdeu paciência com algum irmão, nós levantaríamos as duas mãos, não é? O amor é paciente. Irmãos, você crê que Deus prepara irmãos que vão nos levar a olhar para esse irmão como espelho e falar assim: Senhor, eu não tenho o amor paciente, porque eu já perdi a paciência. Uma vez o irmão falou assim, ele estava no processo de pregação, né? Graças a Deus por esse irmão. Um dia, ele olhou para mim assim: cansei de você, cansei. Você já ouviu tudo que tinha para ouvir, não vou falar mais nada. Mas não aguentou, continuou falando, né?
Graças a Deus. O amor é paciente. A gente olha o irmão e vai, e ele começa a vir, e começa a atacar a gente, vai em casa e tal, some uma reunião. Aí aqueles que deveriam estar no serviço de junta, de cooperação, fechando as brechas, estão meio borboleteando, falta o segundo, falta a outra reunião, e de repente esse irmão sumiu. Aí, para nós não lidarmos com a nossa fraqueza e a nossa consciência, Deus é soberano. Deus sabe de todas as coisas, sabe, irmãos? Por isso que Ele age por meio do corpo hoje. Por isso que a palavra da salvação, a edificação está onde? Está em nós. Para quê, irmãos? Para que nós nos amemos. Você imagina se nós olharmos para a palavra e começarmos a clamar para o Senhor: Senhor, o meu amor não é o teu amor. Eu não tenho o teu amor para viver na assembleia com o teu amor. Enche o meu coração desse amor. Irmão, se nós começarmos a orar insistentemente ao Senhor, pedindo, batendo, até o Senhor derramar, nós irmos à luz do Espírito Santo, nós vamos ser, irmãos, estou adiantando aqui, deixa eu só, senão nós vamos perder o ponto principal aqui, que eu vou terminar essa questão do amor, porque eu quero ver mais 3 pontos para a gente encerrar, tá bom? Esses versículos que nós lemos, se os irmãos anotaram, senão eu tenho aqui, depois a gente medita nisso, nós temos as reuniões, talvez seja um tempo da gente estar junto com os irmãos nas reuniões da semana, meditando nesses versículos, vendo o que esses versículos estão cobrando de nós, não é? Mas essa questão de nós amarmos, né, como o versículo aqui, ele falou para nós, ele coloca assim, né? Só retomando aqui rapidamente. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ou seja, não é um amor que quer consumir os demais membros para si mesmo. É um amor que consegue amar de um modo construtivo. Os irmãos sabem que existe o amor destrutivo, o amor egoísta. Não é esse amor que a palavra de Deus nos propõe. Aí ele vai adiante falando assim: não se ufana, ou seja, ele não se gaba, esse amor não se gaba. Veja como eu amo vocês, irmãos. Né? Já pensou, eu falo assim: Jonatas, irmão, eu te amo tanto, eu seria capaz de dar minha vida por você. Isso é um amor que se gaba. Na hora ali que realmente precisa, some todo mundo. E aí ele continua falando: não se ufana, não se ensoberbece, né? Ou seja, o ufanar, o gabar é quando a gente transmite para o outro. Os outros veem isso. E aqui, o ensoberbecer é interior. Você, mesmo que não fale para ninguém, você diz assim: puxa, como eu amo esses irmãos, que privilégio esses irmãos me terem, porque eu tenho um amor, ninguém sabe, mas você é um orgulhoso. Isso não é o amor de Deus. Aí ele continua: não procura os seus, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Certeza aqui que ninguém que está aqui lembra do que um irmão fez ontem, né? Nós já esquecemos isso. Não se ressente do mal. Passa tempo, passa mês, passa ano, quando olha o irmão, vai lembrar exatamente do dia que o irmão foi mal criado, foi grosseiro, foi estúpido, seja lá por qual razão, aquilo vem no teu coração. O que é isso, irmão? Raiz de amargura. Nós devemos ter um coração libertado de todo ressentimento. Não se alegra com a injustiça,
mas regozija-se com a verdade. Vamos ler o 7 em diante? Tudo sofre, tudo crê, tudo tudo espera, tudo suporta. Bem forte, o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Até aí está bom. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, irmãos. Rapidamente, nós já lemos a questão de servir os irmãos com dom. Agora eu quero ler com os irmãos Romanos 15, 7, diz assim, os irmãos anotem aí. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Imagino eu que para nós não ficarmos na esfera do abstrato, o que é amar realmente os irmãos? O que é amar os irmãos desta assembleia? O primeiro ponto que nós antecipamos foi o que eu li. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pergunte para você, não precisa responder. Quem e quantos são os irmãos que você está servindo hoje? Quem e quantos são os irmãos que você está servindo hoje? Com os seus dons. Aí o versículo que eu li agora, Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos. Essa palavra acolher significa tomar como companheiro, pôr ao lado para caminhar junto, levar para casa. Como nós devemos viver entre nós? Como que Deus revela o amor? Quando nós acolhemos os irmãos. De que maneira? Quando nós abrimos nosso coração para o irmão no estado que ele está. Não é? Irmãos, viver e morar com Pedro no começo da conversão era uma coisa. Acho que nenhum de nós iria querer. Mas viver com Pedro depois de maduro, aperfeiçoado, o Pedro das epístolas, que fala para nós nos amarmos com o coração ardendo pelos irmãos, esse está ótimo, não é isso? Mas o Pedro da espada, o Pedro que é grosseiro, o Pedro que antecipa as coisas, o nosso acolhimento, nós precisamos acolher os irmãos do jeito que eles estão. Para quê? Para colocar do lado. Se alguém chegar para o nosso convívio, o homem vê a aparência. Irmãos, isso é muito maligno, muito maligno. Nós barramos o evangelho pela fisionomia, pelo estado da pessoa, às vezes condição social, se está de banho tomado, se não está de banho tomado, porque isso, irmãos, naturalmente é algo que nós não queremos. Este amor que acolhe é o amor que olha para as pessoas, vem do coração, vem de uma alma que precisa de salvação. Não é aquele que olha o que pode dar, qual é o benefício que vai trazer para a Assembleia. Nós acolhemos porque Deus acolheu. Isso também é algo perturbador, irmãos, porque mexe com a nossa natureza. Outro ponto. Levai as cargas uns dos outros. Eu estou lendo Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos estar cada vez mais interessados na vida dos irmãos, no sentido de socorro, de prestar auxílio, de ajudar. O que significa levar a carga dos irmãos? O que significa, irmãos? Que há momentos na vida dos irmãos que o peso, a carga está demasiado. E há necessidade de amparo para que o irmão não desfaleça.
Os irmãos lembram que Jesus foi amparado por Simeão para levar sua cruz? Os irmãos lembram disso? Levar a carga um dos outros. Às vezes nós temos circunstâncias agudas que os irmãos estão vivendo, que não é só questão do irmão em si orar, da família dele orar, mas é questão de todos os irmãos orarem, de nós termos visita, fazermos escalas de visita, estarmos na casa, socorrermos, colocarmos dinheiro, porque há necessidade. A vida em assembleia nos faz olhar para o próximo. Os irmãos em Jerusalém vendiam as suas coisas à medida que os irmãos tinham necessidade. Guarde essa palavra, irmãos. Os irmãos aprenderam a se mover conforme a necessidade do outro. Eles olhavam para a assembleia, tem necessidade, e estavam dispostos. Quando alguém se desapega dos bens materiais, irmãos, isso é um sinal de maturidade, de crescimento, porque o amor pelo próximo é mais forte do que os seus próprios interesses. Eles eram movidos pela necessidade dos irmãos. Levai a carga um dos outros. Os nossos irmãos, jovens casais. Irmãos, quanta carga um casal novo tem? Quantas cargas? A palavra de Deus fala assim que as irmãs anciãs devem ensinar as irmãs novas a amarem os maridos, a serem boas donas de casa. O que significa isso? É carregar cargas uns dos outros. O irmão novo está começando a vida, começando o relacionamento, dificuldade no relacionamento, ajuste, questão financeira, questão dos filhos, às vezes dorme pouco, aquela vida corrida, e às vezes nós só queremos exigir deles, deem, mas eles precisam receber, abrir as nossas casas. Ô irmão, vem aqui. Deixa o seu filho aqui, vai passear com a sua esposa uma tarde, vai tomar um picolé, eu cuido do seu filho. Coisas, irmãos, que a gente não percebe, mas que sobrecarrega muito, muito. E o nosso convívio tem que ser um convívio de alívio, socorro, prestação de auxílio. Aí ele continua, vou finalizando aqui, nós não vamos conseguir concluir, mas acho importante nesse ponto aqui. 1 Coríntios, eu estou lendo 1 Coríntios 12, o 23, 24 e 25, diz assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem. Essa palavra cooperem tem um significado que nós podemos adotar aqui, que significa estar preocupado com os cuidados, estar em estado de alerta, disposto a promover interesses. Então, o que é cooperar? É quando nós estamos num estado de vigilância para a situação dos irmãos que estão congregando conosco. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem, estejam alertas com os cuidados, com os interesses, com as necessidades dos membros. Com igual cuidado em favor de uns com os outros. Agora ficou difícil de tudo, né, irmãos? Porque nós temos que amar uns aos outros, carregar cargas uns dos outros, acolher uns aos outros. E agora cuidar uns dos outros. Como fazer isso, irmãos? A justa cooperação de cada parte. Peça para Deus te dar no teu coração irmãos para você servir. Os casais de irmãos, peça para o Senhor dar a casais, dar famílias, para que sirvam. Se nós tivéssemos a disposição de trazer uma família de fora, não convertidos, para estar conosco uma vez por mês, para jantar em casa, tomar um lanche, o
os teus primos que não conhecem o Evangelho, teus tios que não conhecem o Evangelho, abrir a casa e convidá-los. E se nós tivéssemos o cuidado de abrir a nossa casa para nos apacentar, com alguma frequência, trazendo os irmãos dentro de casa, nós estaríamos conhecendo mais a necessidade dos irmãos. Os irmãos não pensam assim? Mas nós caímos numa rotina de uma cidade grande, que é fria, tudo distante, e nós acabamos nos conformando a este século. Talvez, irmãos, com a permissão do Espírito Santo, nós possamos ser um pouco mais ousados em falar assim: irmão, irmã, eu gostaria de ir na sua casa hoje para a gente tomar um café, pode ser? Ou irmã, vem em casa hoje tomar um café, um sábado, um domingo, um dia da semana. Se permitir, nos permitirmos uma vida mais zelosa, mais cuidadosa. E termino aqui, irmãos, dizendo 3 coisas. Um irmão, estou utilizando a expressão dele, ele falou assim: a vida numa assembleia vai nos fazer encontrar com 3 Cs. 3 Cs. Primeiro, compromisso. Esses versículos nos levam a ter o quê? Um com os outros. Compromisso. Vamos imaginar, né? Para quantos irmãos nós ligamos essa semana, ou para quantos irmãos nós convidamos essa semana para estar aqui? Ou quantos irmãos, os irmãos sabem que não estão aqui por alguma razão, porque nós estamos cuidando. Não é, como que é aquela expressão que se fala? De vigiar a vida alheia, não é isso. Nós estamos zelando. A vida em assembleia exige compromisso, irmãos. Compromisso com Cristo, nós precisamos primeiro nos sentir compromissados com o Senhor. Sabemos que Deus nos amou, porque deu o seu Filho por nós. E conhecemos o amor do seu Filho, porque Ele morreu por nós. Agora nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós carecemos, como assembleia, de irmãos e irmãs compromissadas com o crescimento da unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. Faça um propósito diante de Deus. Ore ao Senhor: Senhor, eu quero ser um irmão compromissado com o teu corpo. Eu quero ter compromisso com os irmãos desta assembleia. O segundo C que esse irmão fala que nós vamos encontrar, ele chama de crise ou conflito. É inevitável que nós, convivendo, irmãos, venhamos a ter conflitos e crises entre nós. Até para que as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo se manifeste. Nós precisamos entender que há momentos que nós vamos ter ofensas um com o outro, nós vamos ter aborrecimento um com o outro. Começa a andar muito com o irmão, invariavelmente vai ter conflito, vai ter crise. O que nós vamos fazer? Eu vou ler para os irmãos o versículo que eu anotei aqui, que a resposta é essa aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Estou lendo Colossenses 3,13, quem quiser anotar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão. Se nós nos ofendermos, se nós tivermos queixa, se nós tivermos conflitos, o que nós devemos fazer, irmãos? Ir diante do Senhor, pedir que o Senhor nos dê um coração de perdão e nos perdoar. É certo
não quero profetizar nesse sentido, mas é muito provável que o convívio nosso traga crises, conflito. E aí o terceiro C que o irmão utilizou é cruz. Para viver uma crise e superar a crise, nós precisamos do quê? Da cruz. É o operar do poder do Espírito Santo em nós que nos leva a olhar para o irmão, saber que este irmão é alvo do amor de Deus, do amor de Cristo na cruz, e que, como assembleia, Deus espera que eu manifeste o amor por ele, que eu manifeste o cuidado, que eu manifeste o zelo, o perdão. E se isso não está acontecendo no meu coração, eu estou reprovado. Deus permite crises, irmãos. E quando elas vierem, elas servem para que nós tomemos a cruz. E a palavra nos diz que o amor cobre multidão de pecado. O amor cobre multidão de pecado. Não fique mais aborrecido quando um irmão te aborrecer. Olhe para isso, dê graças a Deus. Senhor, o Senhor está olhando para o meu coração, não é? O Senhor sabe que nesse momento eu estou reprovado, mas eu não quero permanecer reprovado. Eu confesso, Senhor, que eu estou com mágoa desse irmão e que ele está fora do meu coração, mas o Senhor tem a chave do meu coração. Dá o perdão ao meu coração para que eu possa perdoar este irmão. Nós devemos nos amparar e cobrir, irmãos, os pecados. Se alguém tiver queixa e murmuração são armas para destruir a unidade do corpo de Cristo. E nós podemos ser utilizados pelo maligno para perder a unidade da assembleia, nos queixando. Quando você tem algo contra um irmão ou contra uma irmã, vá primeiro ao Senhor e depois vá direto ao irmão ou à irmã ofendido, ou que te ofendeu, e resolva na luz do Espírito Santo. Tá bom? 3 Cs. Compromisso, crise e cruz. Vamos olhar para frente e considerar o nosso compromisso com essa assembleia e imaginar que daqui a alguns anos nós podemos estar mais maduros, mais unidos na fé, conhecendo mais o Senhor. Não tenha um olhar, irmãos, imediatista. Faça um propósito diante de Deus. Paulo disse assim, né? Por quem me gastei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Irmão, se você quiser continuar intocado por Deus, não viva uma vida comunitária. Viva uma vida eremita. Mas se você quiser contribuir na edificação do corpo de Cristo e ser profundamente operado pelo Espírito Santo, se entregue totalmente à vida comunitária, à vida de assembleia, e se dê ao Espírito Santo para que ele possa operar poderosamente. E que no final, quando nós estivermos com o Senhor, nós possamos olhar e falar: Deus, a porção que o Senhor nos deu para a edificação do corpo de Cristo, nós nos empenhamos de modo zeloso para cumprir. Que o Senhor nos dê graça nesse propósito. Louvado seja o Senhor, né? Senhor Deus, a Tua palavra vem tirar o nosso conforto, o nosso comodismo. O que nós rogamos essa noite é que essas palavras possam adentrar o nosso coração como somente a Tua palavra pode fazer. Nós queremos uma visão tão clara do que é corpo de Cristo, nós queremos uma visão tão clara do nosso chamado em um só corpo. Nós queremos olhar para a responsabilidade da edificação do corpo de Cristo hoje, que foi atribuído a cada um de nós. Não queremos julgar aqueles que estão do nosso lado, mas nós queremos
amá-los com o teu amor, levar a carga uns dos outros, acolher os irmãos uns aos outros, ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. E nós sabemos que isso nós não podemos sem a tua graça, sem o teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos por uma visitação tão profunda a essa Assembleia, um vivificar, Senhor, que quebre a nossa individualidade, destrua o nosso egocentrismo, destrua o nosso desejo de autopreservação, de comodidade. Nós queremos te autorizar a fazer isso nas nossas vidas, porque senão, Senhor, nós corremos o risco de chegar intactos ou com muita pouca imagem do Senhor constituída em nós. E nós não queremos isso. Nós queremos estar totalmente conformados à tua imagem. Ó, vem Espírito Santo de Deus sobre essa Assembleia e realiza o que o Senhor tem para realizar na medida da edificação que nos cabe do teu glorioso corpo, o corpo de Cristo. Sejamos nós agraciados com a honra de contribuirmos com as nossas vidas na edificação do teu corpo. Em teu nome, Jesus, nós oramos.